Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Sampaio, sou sócia-diretora da marketing da Solverar. Hoje estamos aqui com a doutora Rosiane Rangel, advogada especialista em proteção de dados, para um bate-papo. Então, doutora Rosiane, o que é a LGPD e por que a gente precisa de uma Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro eu quero agradecer esse convite da Solverar de falar desse tema do momento, um tema maravilhoso, que é um tema apaixonante, que são os nossos dados, né? A nossa privacidade. E não tem como falar de uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, sem entender o porquê precisamos de uma lei para regulamentar os dados pessoais. Cristina, você já ouviu falar aquela frase, os dados são o novo petróleo? Pois é. A gente escuta essa frase e não entende direito qual a aplicabilidade disso, né? Mas sim, os dados são o novo petróleo. E o que significa dizer isso? Que os dados são o combustível para a movimentação da empresa. Os dados que vão gerir a empresa. E por que a empresa quer conhecer você, quer me conhecer, quer conhecer todo mundo? Simples. Hoje, a empresa não vende somente produtos ou serviços, vende experiência. E vamos combinar. Uma empresa que presta um serviço de experiência, a gente se encanta, né? E como o principal ativo da empresa são os dados, o nosso principal ativo é o tempo. Então, a gente concede nossos dados em busca de uma experiência melhor naquela empresa. A conversa de Lei Geral de Proteção de Dados não é recente. 3 grandes acontecimentos externos impulsionaram esse debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro foi a entrada em vigor da GDPR, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, em que as empresas que já tinham negócio lá na Europa já tiveram que se adequar à GDPR. E agora tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo foi a necessidade do Brasil entrar na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. E o terceiro, o mais emblemático, é o escândalo do caso da Cambridge Analytica, que resultou na eleição do Donald Trump em 2016 e na saída do Reino Unido da União Europeia. E estamos vivendo essa era da sociedade da informação. Então, a LGPD foi criada para que o indivíduo tenha controle dos seus dados. Ele tem que saber o que a empresa faz com os dados dele. Para que coleta, para onde que vai, quanto tempo que fica. E é importante deixar claro que a lei ela não proíbe que a empresa realize o tratamento de dados. E nem quer inviabilizar negócio de ninguém, muito pelo contrário. Ela dita a regra do jogo e para que a empresa tenha transparência com o titular e sem prejudicar o tratamento de dados. Então, eu estou percebendo, assim, pelos lugares que eu ando, eu até estive numa farmácia outro dia e vi uma pessoa me pedindo lá, quero fazer seu cadastro. Eu falei, mas eu já tenho meu cadastro. Não, é por causa da LGPD. Aí eu falei, comecei a começar para ver o entendimento daquilo, né? Porque como a gente trabalha com consultoria, a gente sabe que a educação é uma parte importantíssima na mudança, né? Então eu queria explorar um pouquinho como que a LGPD afeta as empresas, né? Totalmente. Principalmente isso daí que você acabou de falar. A empresa vai ter vai ter que ter um cuidado maior, né, em coletar os dados. Porque agora a empresa é responsável pelos dados que ela possui. É o que a lei fala do princípio da minimização. A lei tem que coletar menos dados. Aliás, a empresa que coleta menos dados, vai coletar aqueles dados essenciais. A lei, ela traz o que eu gosto muito, um forte impacto, é o sentido mercadológico. Como que é isso? É o efeito cascata, o efeito dominó. Um exemplo, Cristina, imagine uma empresa receber uma proposta para firmar um contrato com uma grande empresa.
E aí, normalmente, a grande empresa envia o contrato para a média e pequena empresa assinar, com aqueles termos e condições da grande empresa. E na hora que a empresa olhou lá o contrato, estava falando que ela estava adequada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que fazer? O empresário, quando recebe um contrato desse, com uma multa alta, falando que ele está adequado, ele fica desesperado. Alguns choram, né? Que é a opção 1, na hora que recebe isso, chora. A opção 2 é não assina o contrato, porque tem uma multa alta e ele está falando que você está adequado e você não está adequado. E a opção 3, assina o contrato e depois corre atrás de profissionais para adequar rapidamente a empresa antes que aconteça alguma fraude, algum vazamento de dados e tenha que pagar uma multa. Então, as grandes empresas estão exigindo da média e pequenas empresas esse processo de adequação. E, assim, é uma preocupação das pessoas, eu acredito, daqui para frente, é ela saber se ela ter, assim, como é que as empresas estão tratando esse dado, será que elas estão seguindo as regras, né? É uma preocupação que eu passei a ter, inclusive, a partir do momento que eu vi ele lá a pessoa fazendo o cara, eu fiquei brincando com ele, falei, você sabe o que você é nessa situação aqui, qual é o seu papel aqui? Você é um operador de dados. Eu fiquei brincando com ele, usando essa terminologia para o lado, controlador, né? Aí fiquei brincando. Então, assim, eu acho que é uma preocupação, né? Como é que a gente pode saber se o nosso dado está sendo tratado adequadamente à luz da lei? Tá. A lei, ela estabeleceu diversos direitos para o titular de dado. Inclusive, exatamente esse, de você notificar a empresa para saber quais os dados que aquela empresa tem a seu respeito. Com quem aquela empresa compartilha os seus dados. E isso, Cristina, já pode ser exigido desde setembro do ano passado, de 2020. O titular de dados já pode enviar uma notificação para a empresa, para a sua empresa, perguntando, e aí, quais dados que você tem a meu respeito? O Google já responde isso. Vem aquela tanto de coisa, né, que ele tem a seu respeito lá do Google. E aí eu fico na dúvida, qual a empresa que está preparada hoje para responder o titular de dado, os dados que realmente possui? Né? Porque se a empresa não responder para o titular pode, no canal da ANPD, que é a autoridade que fiscaliza, né, a adequação, o processo de adequação, e pode ir lá e fazer uma denúncia, falando, olha, eu realizei a solicitação para a empresa tal, e a empresa tal não me informou os dados que possuem a meu respeito. Imagina a reputação dessa empresa. Aí tem um canal, né? Tem um canal hoje que pode... Tem um canal, né? É engraçada essa lei, Cristina, porque a lei foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020, e a ANPD, que é o órgão que fiscaliza tudo, foi criada em 2021. E agora, em agosto de 2021, ela vai poder aplicar a penalidade, que eu acredito que a princípio vai ser somente um caráter informativo, como ela já tem feito, tem editado planilhas e tem dado muitas orientações no próprio site da ANPD de como proceder, de como a empresa nesse período de adequação, né, que a gente tem visto algumas empresas se movimentando, eu recebi muito atualização do termo, né, de uso e política de privacidade, várias empresas, né? Então, a gente queria saber o seguinte, para se adequar à lei, basta atualizar esse termo de uso e política de privacidade? Excelente pergunta. Essa pergunta responde aquele empresário que eu falei lá em cima, que recebe a notificação e fica desesperado e vai procurar um profissional. Não, eu vim aqui, eu só quero a política de privacidade. Infelizmente, o empresário, ele vincula a adequação à lei com termos de consentimento, política de privacidade, termos de uso, política de cookies. Mas tem que ficar claro
eu gosto muito de citar o exemplo do iceberg. Pensa no iceberg. Aí você vê a ponta do iceberg, política de privacidade, termos de consentimento, algumas cláusulas contratuais que falam lá que você está adequado, política de cookies, que normalmente é o que você vê, só que é todo um trabalho para fazer aquilo. Eu não tenho como. É impossível fazer uma política de privacidade sem fazer todo um processo de adequação. E infelizmente, o empresário só vê a política de privacidade. Só vê a questão do termo de uso, termo de consentimento. Mas tem todo um trabalho antes. A conscientização de todos os colaboradores. O que a gente faz, o que é comum, que assim, não tem uma receita de bolo, Cristina, não existe aquelas fórmulas mágicas que a internet vende. Adequa a sua empresa em 24 horas, ou planilha de adequação. Isso não existe. Isso não existe. O que é orientado é fazer todo um processo mesmo, desde uma conscientização de todos os colaboradores, que essa conscientização vai durar eternamente, porque a conscientização ela vai trazer para os colaboradores da empresa a necessidade de adequar a empresa à lei. Então, a gente inicia com uma conscientização, faz o mapeamento, que a gente vai descobrir como que esse dado chega na empresa, por onde que ele circula, quanto tempo o dado vai ficar na empresa. Sim, o dado não vai ficar eternamente. Então, vai ter que ser específico lá quanto tempo, com quem compartilha os dados e para saber todo o ciclo do dado, por onde o dado tramita na empresa. Depois de feito isso, a gente vai olhar os problemas. Vai olhar, olha, esse dado aqui, ele está de acordo com a LGPD, está tudo certinho. Esse aqui não tá. Então, a gente vai descobrir o que precisa ser feito naquela empresa para adequá-la, para tirar ela de um estado de desconformidade e levar ela para o estado de conformidade da lei. E depois a gente faz um planejamento, vamos planejar tudo, o que é o plano de ação. E a implementação, que são treinamentos, a elaboração de documentos, e aí sim, chega lá na política de privacidade, termos de uso, e depois o monitoramento. Porque vai ter que ter vai ter que sempre olhar isso. Vai ter que sempre ter um controle dos dados, olhar de perto o que está acontecendo com os dados. É importante ficar claro também que é muito importante cumprir essa fase, principalmente a fase do mapeamento. Lembra quando eu falei lá em cima que o titular ele pode solicitar à empresa os dados que possui? Pois é, com o mapeamento eu vou conseguir olhar e já vou saber como que esse dado tramitou na empresa. Então eu vou conseguir fornecer uma informação para o titular, uma informação mais precisa do que a empresa fez com o dado dele. O que você diria agora, assim, para fechar toda essa temática, né, de que a LGPD é para todo mundo, né, que é o tema da live? O que você diria para a gente? Que realmente a LGPD não é para todo mundo. Não é para toda empresa. É para aquela empresa que realmente se preocupa em prestar um bom serviço, serviço de excelência para o seu titular de dados. Que não é uma obrigação legal? Mas é muito mais que isso. É uma oportunidade do empresário se reinventar, de prestar um bom serviço. E não tem essa de que só veio proteger o titular. Não, veio proteger também a empresa, seja ela operador e controlador de dados. Então, assim, a LGPD não veio quebrar negócio de ninguém, veio somente estabelecer as regras do jogo, porque estava tudo muito confuso, a empresa estava fazendo tudo que tinha, que podia e que não podia com seus dados. E obrigada pela presença de todos. Parabéns para aqueles que falaram, eu vou dar uma olhadinha para saber o que é esse tal de LGPD e dei uma passadinha por aqui, porque realmente é o tema do momento, é um tema que a gente não pode esquecer, e os nossos dados,
são os nossos dados, não é da empresa. E a empresa tem que demonstrar que realmente cuida dos dados, que vai realmente comprovar que é uma empresa de excelência. Muito bem. Nós queremos agradecer, então, Viviane, sua presença, sua fala. Eu que agradeço. Né? E a gente está aí, né, para trabalhar essa adequação, ajudar as empresas, né, a fazer essa transição, esse momento em que o Brasil se moderniza, se alinha aos países que já estão fazendo isso há algum tempo, né? Queria agradecer a presença de todos, boa noite, né? E vamos para a próxima atração em outra live.